Glória a Deus. Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém? As criancinhas podem sair devagar. Somente aqueles irmãos que vão ajudar no Ministério Infantil saiam também. Queridos, terça-feira, devagarzinho, isso. Terça-feira nós vamos ter um feriado. Então, eu queria contar com toda a igreja aqui, eu vou convidar. Nós vamos dar uma pausa na terça-feira na nossa palavra sobre Tiago, e eu vou convidar um irmão para trazer uma palavra, e depois nós vamos fazer um momento de oração. Vai ser uma bênção, tá bom? Vai ser uma bênção. Eu quero convidar você a estar conosco, terça-feira, 19h30. Vai ser um grande culto, feriado, aproveita esse dia e vem aqui comemorar conosco. Lembrando que sábado, a partir das 16 horas, nós vamos ter um momento aqui do Ministério Infantil, e às 19 horas nós vamos ter o aniversário da convenção. Eu vou colocar depois o link para inscrição, porque você só pode ir devido à questão da quantidade de pessoas se você fizer a inscrição. Então, após o culto, eu vou colocar o link no grupo da igreja, e se você tem o desejo de ir sábado, você faz a sua inscrição, porque aí confirma a sua presença. São 700 pessoas, nós já temos aí, acredito que mais de 200 inscritas só em um dia ou 2 dias. Então, se você tem o desejo de ir, é pertinho da gente, aqui na cidade dos funcionários, e vai ser uma palavra muito edificante, uma palavra abençoada, com certeza. Pastor Josué Campanhar, um pastor bem conhecido, né, conceituado, um homem de Deus, acima de tudo. Dá só um pouquinho de retorno aqui, por favor, querido. Isso, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Um instantinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Glória a Deus. Gênesis capítulo 18. Versículo 14, versículo de número 14. Gênesis 18, 14. Abra aí a sua Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o texto sagrado. Gênesis 18, 14. Diz assim a palavra de Deus: Então falou o Senhor a Abraão: Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Repita comigo. Então falou o Senhor a Abraão. Repita. Então, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Glória a Deus. Para treino foi bom. Vamos de novo. Então falou o Senhor a Abraão: Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa vida. E nós pedimos que nesta noite o Senhor esteja visitando a cada coração com a Tua palavra de graça e de virtude. Que o Espírito Santo de Deus nos revele os segredos contidos na Tua palavra espirituais para a edificação e o crescimento do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Essa palavra foi proferida em Gênesis, no capítulo 18, quando Deus disse a Abraão que ele teria um filho. Quando Abraão recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos e havia algumas situações complexas. A sua esposa, Sara, tinha 65. Vale ressaltar que Sara era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E além de ser uma pessoa avançada em idade. E ela não acreditou. A Bíblia disse que ela até riu quando ouviu a palavra de Deus. O Senhor disse a Abraão: por que riu, Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Então falou o Senhor a Abraão, como diz o texto: há para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Em outras traduções tem: há para o Senhor alguma coisa demasiadamente impossível? Você já pensou a respeito disso? Será que há para Deus alguma coisa impossível? Na nossa vida, muitas vezes, nós nos deparamos com situações que nós achamos não tem saída, não tem jeito, não vai dar. De que forma eu vou resolver? Nós nos deparamos com situações que parece que as portas fecharam, que parece que nada vai acontecer, que parece que por mais que você persista, a situação não tem uma resolutividade. As irmãs podem utilizar o berçário, viu? A partir de hoje já pode utilizar o berçário. Primeira salinha, fica à vontade. Então, queridos, em Gênesis, no capítulo 12, o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez algumas promessas. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus para Abraão foi cheia de promessas. Eu posso dizer que pelo menos 7 promessas o Senhor deu a Abraão naquele momento. Quando convidou, quando chamou, quando convocou a sair da sua terra e seguir em direção a uma proposta de Deus. Abraão deixou tudo para seguir a orientação de Deus. E a palavra de Deus está repleta de promessas dele para os seus filhos. Há promessa de Deus, da palavra do Senhor, para todos aqueles que buscam se conduzir na direção do Senhor. Há promessa de Deus para a tua vida, querido. Há promessa de Deus para a minha vida. Há promessa de Deus para toda a igreja. Agora nós precisamos visualizar essas promessas. Mas a grande indagação que deve surgir no coração de todo cristão, e talvez tenha surgido no coração de Sara, ou até mesmo de Abraão, é como alcançar, ou talvez até mesmo no seu coração hoje, como alcançar as promessas de Deus. Pastor, de que forma eu posso alcançar as promessas de Deus? E Deus deu a orientação a Abraão. Então a primeira atitude que eu devo ter para alcançar as promessas de Deus, Deus deu a Abraão lá em Gênesis 17, versículo 1, quando Deus diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então a primeira orientação de Deus para alcançarmos a sua promessa é andar em sua presença e ser perfeito. Mas pastor, como é que eu posso ser perfeito? O ser humano é cheio de imperfeição. Calma, querido, não quer dizer que eu não tenha falhas, mas que nós temos padrão de vida cristã. Não quer dizer que você falha como homem. Claro, como pessoas nós falhamos, como ser humano. Mas nós precisamos entender que existe um padrão de vida cristã. E esse padrão deve ser seguido por todo aquele que se propõe a andar na presença de Deus. Deus não estava chamando Abraão para ser diferente,
simplesmente no seu aspecto físico, mas Deus estava chamando Abraão para ser diferente em suas atitudes, no seu comportamento, na sua vida com Deus, de forma que ao olhar para Abraão, as pessoas vissem alguém diferenciado. E andar na presença de Deus e ser perfeito, não quer dizer que nós não venhamos a nos envolver em situações difíceis na vida, mas quer dizer que nós não vamos nos envolver em situações que venham denegrir a imagem de Deus na nossa vida. Ser perfeito é dar bom testemunho como homem e mulher de Deus, é resplandecer a luz de Cristo para todos aqueles que se aproximam de nós. E Deus estava chamando Abraão a transmitir a glória dele através da sua vida. Existe uma promessa de Deus para a tua vida, existe uma promessa de Deus para a minha vida. E como eu devo alcançar a promessa de Deus? Inicialmente andando na presença de Deus e sendo perfeito. Então, querido, quando Deus convida Abraão a andar na presença dele e ser perfeito, Deus o convida a manter uma vida orientada por ele. A partir de hoje, Abraão, você vai ser orientado por mim, você vai ser direcionado por mim, você vai se conduzir por mim. Olha, que alguém sair de uma terra, de uma situação e simplesmente seguir para a sua loucura. Mas Deus disse, eu te conduzirei. Então andar com Deus é a expressão de comportamento que manifesta a vida do Senhor em nossa vida, em nossa história. Existe algo diferente. Muitas vezes, querido, queremos a promessa de Deus, e as promessas de Deus estão todos os dias diante de nós. Se você ler alguns livros da palavra de Deus, ela está repleta de promessas. Mas para que essas promessas se cumpram, eu preciso refletir a glória de Deus. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso andar na presença de Deus. Eu preciso transmitir a presença de Deus. Conta a história que David Livingstone, que nasceu na Escócia em 1813, em sua mocidade ele decidiu a propagar o cristianismo na África. E ele tornou-se o maior missionário que aquele continente conheceu. Em suas viagens pelo interior da África, ele se aperfeiçoou em medicina natural. E ele cuidava daquelas pessoas da África, ele se dispõe a ajudar, a caminhar com ela. Se tornou um médico naturalista. E ele percorreu por todo o interior da África ajudando as pessoas. Estava muito próximo de realizar um sonho dele, que era encontrar a nascente do rio Nilo. E aí, de repente, ele chegou, seus companheiros de peregrinação o encontraram de joelho ao lado da cama, no momento da sua partida. Ele estava conversando com Deus, de quem sempre falava aos nativos. Faleceu. E ali mesmo na África, embaixo de uma árvore, foi enterrado o coração de David Livingstone. A história diz que anos mais tarde, outros missionários resolveram retornar os caminhos que David Livingstone tinha percorrido na África. E quando começaram a falar de Jesus Cristo, do seu amor, eles ficaram surpresos ao ouvir dos nativos: nós já conhecemos esse homem, ele viveu aqui conosco. E aí alguns ficaram perplexos. Não é bem assim, disse o missionário. Nós estamos falando de Jesus que viveu há quase 2000 anos. O homem que você falou esteve aqui. Eles continuaram dizendo. Os africanos continuaram dizendo: o homem que você está falando hoje, ele já esteve aqui. E depois eles descobriram que eles estavam tratando de Livingstone. Então a vida deste homem era tão exemplar que ele foi confundido com o próprio Cristo. Era um homem que andava na direção de Deus. Era um homem que verdadeiramente tinha um reflexo da glória de Cristo. E às vezes nós precisamos pensar: será que nós temos tido esta mesma
atitude que teve este homem? Será que a nossa vida, aonde nós passamos, alguém diz, olha, um dia esteve aqui uma pessoa diferenciada. Um dia esteve aqui um homem diferenciado. Será que nos lugares que você passa, qual é a marca que você deixa? Às vezes queremos ser alvo das promessas de Deus, mas as promessas de Deus existe uma responsabilidade. E a responsabilidade inicial é andar com Ele, é andar na direção dEle, é se dispor a seguir a sua orientação. Eu preciso compreender isso. Caso contrário, querido, eu vou estar seguindo uma direção oposta à vontade de Deus. Como cristão, como homem e mulher de Deus, nós somos chamados para viver uma vida pautada e direcionada por essa palavra. Quem anda com Deus é reflexo da glória de Cristo para o mundo. Para andar com Deus é necessário estar disposto a seguir a sua orientação, os seus desígnios. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero servir a Deus, mas será que você está disposto a obedecer ao Senhor? A seguir a orientação, a renunciar muitas vezes à sua vontade, em detrimento da vontade de Deus? Será que você está disposto muitas vezes a suportar algumas afrontas em nome do nome de Cristo? Em nome de Cristo, será que você está disposto a suportar algumas afrontas? Porque não é bem fácil. Às vezes, as pessoas até dizem assim, mas eu sou crente, mas eu não sou besta. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em suportar as afrontas da caminhada cristã, que muitas vezes nós passamos. De pessoas que muitas vezes desdenham do nome de Cristo. E será que você está disposto? Há muitas vezes a pessoa mexer com você, lhe intimidar, mas você continuar sendo o reflexo da glória de Deus. Ter uma vida pautada, dirigida. Deus chamou Abraão, não foi para que ele fosse simplesmente diferente na sua aparência física. Deus chamou Abraão e lhe deu uma promessa para que ele fosse diferente em suas atitudes, em seu comportamento, para que ele fosse diferente no seu modo de viver. E é essa a proposta de Deus para a nossa vida hoje, querido. É a proposta de Deus para o homem que Ele chamou, para a mulher que Ele chamou. Às vezes nós queremos os benefícios da presença de Deus, mas será que estamos dispostos a pagar o preço em prol disso? Será que estamos dispostos a seguir adiante? Será que estamos dispostos a enfrentar as afrontas da vida e continuar alicerçado no Deus Todo-Poderoso? Continuar andando na direção de Deus? Andar com Deus é viver uma vida direcionada por Ele. Quem anda com Deus recebe força nos momentos de adversidade, prova da fidelidade nos dias de escassez e continua cheio de ânimo nas fases difíceis da vida. Dá um retorno, por favor. Quem anda com Deus significa andar em sintonia com o Espírito Santo, um relacionamento constante com o Senhor. Espírito Santo me conduz. Para que eu seja alvo das promessas de Deus, eu preciso andar com Deus. Você deseja que as promessas de Deus se cumpram em sua vida? Quantos querem? Quantos querem? Você deseja que as promessas de Deus se cumpram em sua vida? Pastor, mas eu tenho lutado tanto. Pode ser que uma promessa de Deus tenha acontecido na sua vida há anos atrás, e você continua se indagando, mas deixou de lado a responsabilidade do devocional, do andar com Deus, do compromisso no serviço, do compromisso na presença de Deus. E Deus está dizendo, a promessa continua de pé. A palavra continua de pé, porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor falou, Ele é poderoso para cumprir. Agora cabe a mim e a você, que está em casa, ou que está aqui, a entender essa proposta de Deus, a entender essa palavra de Deus.
Você deseja que as promessas de Deus se cumpram em sua vida? Então esteja disposto a andar lado a lado com Ele. Eu preciso estar disposto a dar um passo em direção àquilo que Deus tem para a minha vida, e não em direção contrária. Somente assim, querido, eu verei as promessas de Deus cumprir na minha caminhada. Segundo passo para alcançar a promessa de Deus: crer naquilo que Deus prometeu. Andar com Deus é necessário, mas crer também naquilo que Ele prometeu é indispensável. Eu preciso crer naquilo que Deus me prometeu. Confiar em Deus é uma atitude indispensável na vida cristã. Nós somos bombardeados todos os dias por mensagens humanistas, que muitas vezes tentam nos tirar da visão do mundo espiritual em que nós estamos vivendo. Se guiarmos pela perspectiva humana, é possível que venhamos a nos esquecer das promessas de Deus. Se nos guiarmos em função das perspectivas humanas, da direção humana, é possível que venhamos nos perder em relação às promessas de Deus. E assim nós começaremos a tentar dar uma ajudadinha a Deus para que Ele cumpra as suas promessas em nós. Você já viu isso? Às vezes Deus diz: eu vou fazer algo na tua vida, aí às vezes nós queremos ajudar. Vamos lá para o texto. A Bíblia nos diz que no capítulo 16, Sara falou a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar filhos. Entra, pois, a minha serva, porventura eu terei filhos dela. Sara, Deus tinha dado a palavra a Abraão, lá no capítulo 12, lembra? Em ti serão benditas todas as nações da terra, e eu multiplicarei a tua descendência. Aí Sara vai lá, viu que nada aconteceu. Eu acho que não vai acontecer tão cedo. Vou fazer o seguinte: já que é costume da época, marido de mulheres estéreis, eles tinham um aval social para ter outras esposas a fim de gerar filhos com elas. Sara disse: vou fazer o seguinte, eu vou passar e você vai entrar com Agar, para que ela gere filhos para mim. Então ela tentou dar uma ajudadinha. O Senhor está me impedindo de ter filho, então eu vou passar para você a minha serva, para que ela possa gerar filhos e a sua descendência não se apague. Parece que Sara se esqueceu da promessa de Deus, querido. Deus tinha dado uma promessa a Abraão de ter filhos, uma multidão, mas Sara não se ligou bem nisso. Ela quis ajudar o Senhor. Ela não creu na palavra. Ela não acreditou naquilo que Deus tinha prometido. Ela simplesmente tentou resolver a sua maneira. E querido, quando o homem tenta resolver a sua maneira, ele acaba se perdendo. Quando o homem tenta resolver do seu jeito, ele acaba se perdendo. Problema no lar. Aí você vai lá e tenta resolver do seu jeito. Não dá certo. Problema no casamento. Aí você vai lá e diz: agora eu vou resolver do meu jeito. Não dá certo. Problema na vida pessoal, profissional. Agora eu vou resolver do meu jeito. Vai se arrepender. Problema no chamado ministerial. Eu vou resolver do meu jeito. Não está acontecendo, e esse pastor não vai fazer acontecer, não. Vou fazer do meu jeito. E vai acontecendo na vida das pessoas, elas vão tomando decisões fora do propósito de Deus, tentando antecipar ou resolver de acordo com a sua visão, de acordo com a sua perspectiva. E quando você antecipa etapas da vida, quando antecipamos etapas da nossa vida, a gente acaba se perdendo. Quando a gente antecipa situações que não deveriam ser antecipadas, quando a gente tenta tomar a frente de Deus em algumas situações na nossa vida, a gente acaba se perdendo. E talvez, querido, é possível que você hoje esteja colhendo um fruto negativo de algo que você fez no passado, porque você antecipou a proposta de Deus. Mas eu quero te dizer que ainda há esperança no Senhor.
que Ele pode mudar a situação. Não adianta ficar se punindo. Não adianta ficar se denegrindo por causa dessa situação, nem retroceder. Se algo aconteceu no passado e você antecipou processos, está na hora de dizer: Senhor, eu quero andar contigo e eu vou continuar crendo na tua promessa para a minha vida. Sara antecipou o processo, mas Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Presta atenção, por mais que o homem antecipe o processo, Deus não vai deixar de cumprir a sua promessa. Mas, querido, talvez você tenha que trabalhar muito mais do que você iria trabalhar se não tivesse antecipado o processo de Deus. E muitas vezes tem consequência. Até hoje nós estamos colhendo fruto aí na sociedade dessa decisão de Abraão. Sara tentou fazer com que a promessa de Deus no capítulo 12, no qual Deus disse que faria como Abraão, que Abraão fosse uma grande nação, ela tentou fazer de acordo com a sua visão. Ela não teve confiança de que Deus faria dela mãe de muitos filhos. E Deus é tão misericordioso, porque a promessa dele a Abraão não ia se frustrar. A falta de confiança em Deus, muitas vezes, se manifesta quando nós tentamos resolver questões da vida à nossa maneira. Quando passamos a confiar mais na solução humana do que na solução divina. Você passa a confiar, mas isso é um reflexo, muitas vezes, de um relacionamento tímido com Deus. Você passa a confiar mais na decisão humana do que na decisão espiritual. Isso é um reflexo da sua vida com Deus, da sua intimidade com o Senhor. Muitas vezes. E é justamente nesse momento que abdicamos a promessa de Deus, aquilo que Deus falou ao nosso coração. Queridos, a verdadeira fé em Deus é resultado de um caminhar constante com Ele, de alguém que olha para a frente com a perspectiva de que logo, logo o Senhor agirá. Está demorando, mas logo, logo o Senhor agirá. A sua promessa vai se cumprir na minha vida. 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não por vista. Não é o que eu vejo hoje, fisicamente, é o que eu vejo pelos olhos da fé que vai acontecer lá na frente, de acordo com aquilo que Deus falou ao meu coração. Você entendeu? Então você deveria dar um glória a Deus. Não é pelo que eu vejo com os meus olhos carnais, é pelo que eu vejo com os meus olhos espirituais. Isso é fé, confiança. Deus prometeu, se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. E aí eu me lembrei daquela historinha de uma criança. Já falei aqui na igreja, vou repetir, eu me lembrei da história de uma criança. Certa vez o pai estava pregando numa tribo, num local bem excluído da sociedade, ele começou a ministrar a palavra, de repente apareceu lá, e ele falou daquele versículo que Deus era capaz de transportar os montes. E de repente chegou lá uma pessoa, que era o chefe da tribo, e disse: olha, se esse monte que está ali, até amanhã não estiver bem ali, isso que você está falando é mentira, e você vai morrer. E o pastor ficou angustiado. E agora, Senhor? Como é que vai ser? Foi para casa. E o filho, quando chegou, o filho olhou para ele, já viu que ele estava nervoso, que ele estava apreensivo. Papai, o que aconteceu? Nada não, filho, fica tranquilo. Ficou febril, foi se deitar, e o filho disse: papai, o que aconteceu? Ele disse: nada não, filho, fica tranquilo. E o menino insistiu: papai, o que aconteceu? Até que ele disse: o papai hoje pregou uma palavra ali, junto àquela comunidade, e o chefe, o líder daquela comunidade, disse que se o monte, aquele monte que está bem ali, olha ali pela janela, ele disse: estou vendo, se ele não estiver do outro lado, ele vai tirar a minha vida, o papai está preocupado. Ele disse: mas foi o senhor que disse, papai? Ele disse: não, é um texto da palavra de Deus. Ele disse: então se foi Deus que disse, deixa com ele, que ele vai resolver. Se foi Deus que disse, então ele vai cumprir, papai.
Ele disse que passou a noite, começou a chover, neblinando, devagarzinho, daqui a pouco uma chuva torrencial, e de repente, no outro dia, o filhinho chegou, correu na janela, olhou e disse: papai, vem cá. E o pai, meio tímido, correu lá e foi. E quando olhou, o monte tinha sido transportado para outro lugar. E acabou nessa situação carregando até a casa daquele homem que tinha ameaçado o servo de Deus. Querido, quando Deus Ele manda, quando Deus Ele ordena, quando Deus dá uma promessa, Ele é poderoso para cumprir. E não importa qual seja a intenção do coração do homem, o propósito é de Deus. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso continuar firmado na promessa de Deus, eu preciso andar com Deus, porque quando eu ando com Deus, eu não me guio por vista, eu me guio por fé, eu me guio na direção e na orientação do Todo-Poderoso. Porque esse Deus é soberano para cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Muitas promessas de Deus só pode ser alcançada pela fé, querido. Não tem outra proposta. Muitas promessas de Deus só podem ser alcançadas pela fé. Ou você confia ou você deixa de confiar. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo, querido. Existem algumas situações conturbadas na nossa vida, tão difícil. Eu tenho certeza que talvez você esteja passando hoje. Ou talvez você já tenha passado e você olha para trás e diz: pastor, foi tão difícil, chorei tanto, passei uma dor tão grande. Mas sabe, Deus me deu a vitória. Foi pela fé, porque pela força humana não ia dar certo. E é assim que Deus faz. E eu preciso continuar crendo. Talvez hoje você esteja passando por situação assim. Eu te convido a continuar crendo. Aquele que prometeu é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou que pedimos, de acordo com o seu propósito. Ele é poderoso e Ele é soberano. Essa confiança em Deus não pode se perder, querido. Essa confiança em Deus não pode definhar, sob pena de retrocedermos na caminhada cristã. Como alcançar a promessa de Deus? Terceira e última orientação: saiba esperar o tempo de Deus. Gênesis 21, 1 e 2. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Sara engravidou e deu à luz a um filho, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Foi a época determinada por Abraão, foi a época determinada por Sara, foi a época determinada por mim, foi a época determinada por você, não. Foi a época determinada por Deus. Gênesis 21, no versículo 2. Deus determinou o tempo que tinha falado. Lá em Gênesis, no capítulo 18, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E na continuação do versículo diz: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Quem determina o dia é o Senhor. Amém? Quem determina o momento é o Senhor. Sou eu. Na primavera voltarei a você e você terá um filho. Você não precisa ficar se preocupando. Você não precisa ficar se martirizando. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que andar com Deus, continuar ligado a Ele. Eu tenho que continuar crendo na promessa dEle. Porque no tempo certo, Ele vai cumprir. Deus já tinha prometido a Abraão e determinou o momento para o cumprimento da promessa. Querido, em nossa visão, muitas vezes parece que o tempo é o nosso inimigo. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem um momento determinado para o cumprimento de cada promessa em nossa vida. Cada uma das 7, 8, sei lá quantas promessas que Deus deu a Abraão, ele tinha um tempo determinado.
Abraão se tornou um homem próspero. Abraão se tornou uma grande nação. Abraão se tornou um homem que andava com Deus, um homem diferenciado. Tudo isso foi cumprimento da promessa de Deus. Querido, Deus tem um momento determinado para cumprir cada promessa em sua vida. Repita comigo: Deus tem um momento determinado para cumprir cada promessa em minha vida. Agora diga de novo: Deus tem um tempo determinado para cumprir cada promessa em minha vida. O que é que eu tenho que fazer? Andar com Deus e confiar, crer. Não dá para ficar em cima do muro. Deus tem um momento certo. Cabe a nós sabermos esperar. Agora não passivamente. Vou ficar aqui deitado na rede esperando. Eu vou ficar aqui acomodado esperando. Eu vou ficar de qualquer jeito esperando. Não. Quem espera, espera em Deus. Quem espera, espera nele, ligado a ele, caminhando com ele. É possível que muitas vezes nós venhamos a pensar que Deus está demorando, ou que ele errou em relação à sua hora de agir. Senhor, o tempo já passou tanto, eu acho que o Senhor errou. Eu acho que aquela palavra não era bem a palavra de Deus, eu acho que o Senhor se confundiu. E é justamente nesse momento que nós tentamos passar à frente, né? Como fez Sara. Querido, quem gosta de falar isso é o diácono Dário, né? Eu vou falar aqui, repetir aquilo que ele já falou uma vez. Na língua grega, há duas palavras para horas. Tem a palavra cronos, que é a hora que o relógio marca e dá a origem do cronômetro. E também tem outra palavra grega, para esperar, kairos, que também significa tempo. Porém, não é o tempo do nosso relógio, mas o tempo de Deus. O problema é que muitas vezes nós misturamos essas duas palavras e passamos a querer ter o controle do kairos. Nós podemos até muitas vezes nos guiar pelo cronos, mas nós não temos o controle do kairos, porque o kairos é o tempo de Deus, é o tempo do agir de Deus. Querido, não dá para nós termos a compreensão e muitas vezes achar que controlamos o tempo de Deus. Eu tenho um tempo para ir à escola, eu tenho um tempo para ir para o trabalho, eu tenho um tempo para estudar, eu tenho um tempo para isso. Cronos, o meu tempo. Mas o tempo de Deus, ninguém pode mexer, porque é o tempo dele, é o cronos. E nós precisamos entender isso. Quem determina, o kairos, desculpa, quem determina o kairos é Deus. Quem determina o kairos na nossa vida é Deus. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida se cumprirá no tempo determinado por Ele. E aí não adianta tentar antecipar. Você pode até tentar antecipar alguns compromissos da tua vida, mas o kairos de Deus você não consegue. É preciso esperar nele. Mas uma coisa é certa: o kairos de Deus vai alcançar a tua vida. O tempo de Deus vai alcançar a sua vida. E a promessa que Ele te fez vai se cumprir no tempo dEle, para a glória do nome do Senhor. E muitos verão e dirão: foi o Todo-Poderoso que fez isso por Ele. Aleluia! A partir de quando nós esperamos em Deus, nós renovamos as nossas forças. No Salmo 31, versículo 24, a Bíblia diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes e revigorem os vossos corações, vocês que esperam no Senhor. Revigorar o coração. Então, querido, você tem promessa de Deus na sua vida? Diga amém, eu tenho, pastor. Então faça isso que nós ensinamos nessa noite. Ande com Deus, continue ligado a Ele. Não desvencilhe do Senhor. Mantenha a confiança, creia e espere o kairos de Deus. Espere o tempo de Deus, o tempo determinado pelo Senhor. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Você quer receber a promessa de Deus? Amém? Primeiro passo,
é entregar a vida inteiramente nas mãos de Jesus. Primeiro passo para cumprimento da promessa de Deus na sua vida é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. É preciso confessar. É preciso entregar o controle da tua vida ao Senhor.